Uma mulher foi presa nesta terça-feira em São José dos Campos, acusada de furtar lojas na cidade. Ela foi presa em flagrante quando tentava roubar perfumes num estabelecimento em um shopping da cidade. Ela era procurada desde o ano passado, quando havia furtado uma loja de óculos no mesmo shopping. Veja. Imagens das câmeras do circuito interno mostram a ação. Para facilitar o crime, ela utilizava os 2 filhos para distrair a atendente. Sem que a funcionária percebesse, ela colocava os objetos dentro da bolsa. Repare novamente na ousadia da acusada. De acordo com a polícia, ela já tem passagens por furto e estelionato e havia sido presa em outras 3 ocasiões. Ela está detida por furto qualificado e corrupção de menores. As famílias de São Luís do Paraitinga, voltamos para lá, né? Elas ficaram desalojadas após a cheia do rio no fim de semana, mas elas começaram a voltar para as casas hoje. O Renato Dias tem mais informações. Ao todo, 94 famílias foram afetadas pela cheia do rio Paraitinga, mas já começam a voltar para as casas. Para falar um pouco mais sobre isso, estou aqui com o José Carlos Luzia Rodrigues, que é coordenador da Defesa Civil de São Luís do Paraitinga. Vocês estão acompanhando esse retorno? Como é que está sendo feito isso, José Carlos? Isso, hoje de manhã chegamos à conclusão, né, que já poderia estar voltando essas famílias, que o rio está só 1,50 m acima do normal, então não há perigo de enchente para os próximos dias, né, 2 dias. As chuvas foram poucas, não tem perigo de cheia. Então a gente está, desde a manhã a gente está auxiliando essas famílias, está voltando para as casas, principalmente que estava no abrigo, né? São 17 pessoas e as outras 30 que ainda não tinham voltado, está voltando hoje. E são residências que não oferecem risco aos moradores? Sim, a cheia não atingiu um nível muito alto nas casas, a não ser mais próximo do rio, mas a gente já verificou, não tem trinca, não tem perigo mais, já está tudo lavado, tudo certinho. Então estamos voltando para as casas. Além da cheia, né, deslizamentos, por exemplo, né? A Defesa Civil trabalha com esse risco também? Sim, a gente monitora os pluviômetros, né, na cidade. Tem 3 locais que tem pluviômetro. O índice acumulado nosso está em 64, ainda não oferece risco. No teto de 80 milímetros, daí que a gente tem que fazer vistoria em campo, vistoria nas casas. Então, não, por enquanto, não oferece risco. E vocês seguem, então, monitorando constantemente o rio Paraitinga? Isso, a gente tem a estação telemétrica do DAE, que a gente está vendo ao vivo aqui no computador. Eles têm que ter a noção de quanto choveu, quanto pode encher, desde o município de Cunha até aqui, próxima passarela, e tem esse aparelho que dá os dados para a gente. Para finalizar, então, nos próximos dias, né, não há risco para esses moradores próximos aqui ao rio Paraitinga? Não, porque se chover na cabeceira, a tendência é 24 horas para chegar aqui. E se chover em toda a bacia, ele enche mais gradativamente, né? Então, ele tem aí mais de 50 centímetros para sair na rua. Para afetar as casas, seria mais de 1,5 m, então a gente tem uma folga aí uns 2 dias para estar monitorando a chuva e ver se há a possibilidade de se mudar, né, o tempo. Aí assim a possibilidade de cheia, a gente avisa o pessoal. Muito obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Renato Dias, de São Luís do Paraitinga, para o Band Cidade. Obrigado, Renato. Vamos saber então como fica o tempo amanhã em toda a região. Nesta quinta-feira ainda há previsão de pancadas de chuva em toda a região, mas ela vem alternada com períodos de melhoria e deve se concentrar no período da tarde. Além disso, o acumulado de chuva será mais baixo que nos últimos dias. As temperaturas estarão em elevação. Mínimas de 14 graus em Campos do Jordão, 16 em Cunha e 19 em Taubaté e Lorena. As máximas atingem 27 graus em Cruzeiro e São José dos Campos e 28 graus em Ubatuba e Caraguatatuba. De acordo com o balanço anual dos casos de dengue divulgados pela Vigilância Sanitária, aumentou em 50% os casos em algumas cidades do Vale, como Aparecida, Guaratinguetá, Potim e Cruzeiro. Mas na contramão desses números, as cidades de Taubaté e São José dos Campos tiveram considerável baixa nos casos. Em 2011, São José apresentou 2.210 casos, contra 81 no ano passado. Este ano, a luta pela eliminação do Aedes aegypti continua. Os agentes já percorrem os bairros para orientar a população. As larvas do mosquito da dengue estão presentes em todas as regiões de São José dos Campos. A partir desta constatação, agentes da prefeitura batem de porta em porta das residências em busca de criadouros. Nesta quarta-feira foi a vez de visitar as casas do Jardim das Indústrias. Nós passamos as orientações para o munícipe, né? De momento a gente tenta usar um produto alternativo,
como o sal, o cloro, a água sanitária, né? Ou até mesmo o abeite, que é um larvicida que a gente usa no dia a dia. Na casa de Mauro, os vasinhos de plantas foram inspecionados, mas nenhum foco foi encontrado. A gente evita de colocar muita água, não deixar os pratinhos, né, virados para cima para que não pare a água. E tomando sempre cuidado, tem que cuidar porque saúde é tudo, né? A Prefeitura de São José dos Campos, neste início de janeiro, começou a medir a densidade do mosquito da dengue para identificar qual é o nível de infestação em toda a cidade. Em 2012, foram registrados 155 casos da doença. Através desse monitoramento, é possível redirecionar ou intensificar algumas medidas de combate ao mosquito. Essa densidade larvária é uma avaliação onde você vai avaliar a situação da infestação do mosquito no município. Nesse período de chuva, pode aumentar devido a favorecendo criadouros. As larvas do mosquito podem se proliferar em qualquer lugar úmido e quente. Bidu é o bichinho de estimação dessa casa e o recipiente de água dele pode se tornar foco da dengue. Isa diz que está sempre atenta para que a doença não bata à sua porta. Cada 2 horas eu troco a água, é para não ficar água parada ali. Na casa de Isa, os vasos não têm pratinhos, o que já impede o acúmulo de água. Mas o agente ainda ressalta outros cuidados que as pessoas devem tomar para que o mosquito não encontre abrigo dentro de casa. Então é procurar furar esses pratinhos ou completar com areia até metade da borda, né? No caso dos ralos, tem um cuidado especial também. Está sempre adicionando água sanitária, um cloro, né, 2 vezes por semana. No caso das calhas também, está sempre verificando, fazer uma inspeção periódica para ver se não tem água parada, porque a calha também é uma grande vilã. Confira agora quais as cidades com maior número de casos na região. Em Aparecida, o número de casos aumentou de 26 em 2011 para 420 em 2012. Já em Cruzeiro, os casos passaram de 824 em 2011 para 1.115 no ano passado. Guaratinguetá lidera o ranking. O número saltou de 500 casos em 2011 para 2.816 no ano passado. Equipes de resgate da Força Aérea Brasileira ainda trabalham na remoção do corpo de Éder Coelho, um dos passageiros da aeronave modelo Robinson 66 que caiu na Serra do Mar, próximo à praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba. A esposa dele, Carolina Coelho, continua desaparecida. O helicóptero Robinson 66 estava desaparecido há 13 dias e levava o casal de empresários de Arujá para a Ilhabela. As buscas vão continuar nesta quinta-feira. No próximo bloco do Band Cidade, confira como as crianças se divertem neste período de férias em São José. A gente volta já, agora 7h12.